São Bernardo do Campo, no Grande ABC, é o município que tem a extensão territorial maior. São mais de 400 quilômetros quadrados. 411, 413 quilômetros quadrados. 2/3 desse território se encontra no distrito de Riacho Grande, que é tão grande, mas tão grande, com tantos rios e tantos braços da represa Billings, que possui 2 balsas. E hoje nós recebemos no Memória na TV 2 acadêmicos, 2 estudantes universitários da Metodista, a Karine Manchini e o Leonardo Alves. Eles fazem o 8º semestre do curso de jornalismo da Universidade Metodista. Com mais 5 colegas, eles estão realizando um documentário sobre a travessia da balsa. Quem que utiliza a balsa até hoje? É isso, Karine? É isso, Sademir. A gente decidiu priorizar a história das pessoas que moram na região. Então, a gente tem como objetivo conversar com transeuntes da balsa e saber como foi o dia dela, como que é morar numa região que tem como meio de transporte a balsa e fazer através desse bate-papo com as pessoas ali da balsa o nosso documentário, que é dar um pouco de visibilidade para as pessoas que moram lá. Tá. Já foram lá? Já fomos, a gente já produziu um trabalho lá no ano passado, né? Então a gente já tinha trabalhado com algumas pessoas, a gente fez alguns contatos, né? Percebemos que a situação não... Assim, muita gente gosta de morar lá, mas a situação é um pouco complicada, porque a balsa ela tem uma demora para fazer a travessia. Faz uma fila lá na estrada do rio acima, não é? A fila dura cerca de 3 horas. Poxa vida! Então... Quer dizer, a pessoa trabalha 8 horas na fábrica e fica 6 horas para ir para voltar. Isso, exatamente. Então, são vários depoimentos que a gente conseguiu colher, né, de pessoas que até ocultavam um pouco do lugar que morava por causa dessa demora, com medo de que não fosse conseguir um emprego. Pessoas que moram numa casa sem escritura por causa que é uma região de preservação ambiental. Então são vários relatos, né? E como ficou um recorte muito grande, né, para a gente falar de tudo, então a gente foi auxiliando, tendo a orientação com o professor, e ele decidiu que a gente focasse um pouco mais na história, naquela coisa mais pessoal, mais íntima, mais sentimental, né? E não fosse tão pelo lado jornalístico, né? Mas que focasse mais na vida daquelas pessoas. Quem são aquelas pessoas? Como elas vivem? Como é o dia a dia? Como é passar 3 horas para ir e para voltar? Então é esse o nosso foco. Leonardo, como são essas pessoas? Vocês já chegaram a uma conclusão ou ainda a pesquisa está em andamento? A gente está iniciando agora todo o processo de pesquisa para fazer a produção do documentário. Então a gente está numa parte mais de pré-produção. Mas, como a gente já fez um trabalho lá ano passado, como a gente já entrevistou com algumas pessoas, ano passado a gente fez um mini documentário, de 5 minutos só, e que a gente abordou os pescadores da região. Então a gente conversou com 2 famílias que vivem exclusivamente da pesca e que moram lá na região do Pós-Balsa também. Então a gente tem mais ou menos uma ideia do perfil das pessoas que a gente vai encontrar lá. São geralmente pessoas de classes mais baixas, são pessoas que são de certa forma excluídas da cidade e que acabam indo morar até lá ou por serem imigrantes que vieram de outras partes do país ou até mesmo por conta das questões que tem lá, das moradias não terem tanta documentação e acabam conseguindo, às vezes, comprar uma casa, um apartamentinho, alguma coisa ali, mais barato do que encontraria no centro da cidade ou em regiões mais próximas. Então, a gente tem um pouco de noção do público que a gente vai encontrar. Mas a nossa ideia é contar mesmo a história dessas pessoas. Então, abordar as pessoas aleatoriamente. De onde vieram, o que fazem e os planos futuros de cada uma. Isso. Enfatizar o cotidiano delas, mostrar problemas do dia a dia, como é que foi seu dia no trabalho, o que aconteceu. E o tempo de entrevista é o tempo da travessia?
Isso, ou o quanto for rendendo, né? Certo. E porque as pessoas têm pressa, né? Tem pressa para ir, para voltar, e nesse meio tempo vocês vão verificando. O Leonardo e a Karine procurou a página Memória, porque tinham algumas perguntas a fazer, não é, Karine? Sim, sim. E a gente não sabe se tem as respostas. Agora, então, vamos inverter o papel de entrevistador para entrevistado. Certo. O que a gente não souber, a gente pesquisa e depois passa. Pode ser? Certo. Então tá bom. Qual a dúvida principal, assim? A dúvida principal é como que essa região surgiu. Ela surgiu por meio da represa Billings, a gente sabe, mas assim, quem eram aquelas pessoas, quem moravam, tipo, quem começou a dar início a tudo isso? Tá. A gente sabe que teve muitos imigrantes lá na região, então a gente quer saber quem começou a região do Pós-Balsa, os primeiros moradores de lá, como que foi surgindo e chegou até agora. Você sabe, né, que a represa Billings é um lago artificial. Antes de 1925 não existia. E nós também, é interessante, quer dizer, a legislação federal que permitia a criação da represa é de 1925, mas todos os depoimentos orais dos antigos, vários já falecidos, é que as águas começam a subir em 1927. Então, olha, 27 para 2017 é um número redondo, né? 90? 90 anos. 90 anos. Então a represa tem 90 anos. A região, não, claro, com a represa não havia necessidade, sem a represa não havia necessidade de ter a balsa. Então a balsa foi uma exigência legal que o governo dava lá, olha, vocês podem fazer, mas tem que ter um transporte gratuito para a passagem das pessoas. Então optaram pela balsa, por esse sistema. A ocupação, ela extrapola a história republicana, né? É uma região de muitos rios, o Rio Grande e os seus afluentes, e os antigos brasileiros que moravam nessa faixa da antiga freguesia de São Bernardo e Santo Amaro, que eram os primeiros moradores, era o pessoal que ia caçar, que ia pescar nos rios, né? E até que no final do Império foi criado o Núcleo Colonial de São Bernardo, destinado à mão de obra imigrante, para substituir a mão de obra escrava. Negros e índios faziam um movimento de libertação, né? E era necessário, o Brasil crescia, e ao mesmo tempo que a Europa passava por dificuldades imensas. Então, o Império, ainda no tempo imperial, criou a questão da imigração. Então vieram para cá muitos italianos, mas também muitos espanhóis, portugueses. São 13, 14 nacionalidades que vieram, predominando o italiano, mas vieram várias outras, alemães, austríacos, né, poloneses. Os primeiros se fixaram entre São Caetano e São Bernardo. Foram criadas as linhas coloniais nas proximidades do centro da vila de São Bernardo, como a linha Jurubatuba, que serve o bairro Assunção de hoje, São Bernardo Velho, que pega aquela parte da Vila Marlene, do bairro Anchieta, São Bernardo Novo, a parte do Montanhão de Santa Terezinha, e várias outras. À medida que essas linhas eram ocupadas, novas linhas eram abertas em pontos mais distantes. Uma delas que deu certo foi a do Rio Grande, não era Riacho Grande, destinada à mão de obra estrangeira. E a última linha nunca chegou a ser ocupada, chamava Voluntários da Pátria, que era lembrando a questão da Guerra do Paraguai. Então a ocupação, os antigos brasileiros, descendentes de portugueses, Curucutu é uma palavra indígena, aqueles velhos, né, aquelas tribos aqui do Planalto. Num segundo momento, os imigrantes, né, os imigrantes. Há um livro muito interessante que vocês precisam conhecer, do Newton Ataliba Madsen Barbosa, que ele fala sobre as linhas coloniais. Então ele descreve as famílias que vieram, tudo isso. E num segundo momento, vocês falaram muito bem, que o pessoal que utiliza a base são os migrantes, né? Então olha quantas etnias, né? Sim. Então é isso, mas essa ocupação foi ao longo do século
final do século XIX, todo o século XX, agora no século XXI, essa ocupação. Certo. E entrando na questão indígena, né, a gente soube que tem uma aldeia indígena, né, ela fica um pouco isolada, mas na região, e a gente queria saber se essa urbanização, porque a região do Pós-Balsa, ela de certa forma tem a sua parte rural, mas ela também está sendo urbanizada, e a gente queria saber se essa urbanização está cada vez ficando mais forte, se isso está prejudicando os indígenas locais. Então, você sabe, né, o ABC como um todo, que era a antiga freguesia, o antigo município de São Bernardo, esse grande ABC, ele chegou a ter pontos de fuga dos negros escravos e dos próprios indígenas. E os indígenas procuraram sempre pontos mais isolados. E agora a civilização está chegando, apesar da legislação inibidora, a lei de proteção aos mananciais. Mesmo com essa lei, há esse problema, né? É uma grande questão a ser debatida. A região metropolitana foi criada nesse sentido, para pensar essas questões. Bororé, né? Bororé fica pertinho do Alvarenga, mas do outro lado do outro lado da represa. E a ocupação por Santo Amaro, por terra, é bem simples de ser feita. Uhum. E a gente, muito tem se discutido da questão de fazer um outro jeito de travessia. Mas a gente tem a preservação dos mananciais, né? Tem a lei ambiental, mas as pessoas querem, inclusive a gente está acompanhando nas redes sociais, e eles estão bem ativos, a população de lá, com reclamações que a balsa tem diminuído, o tempo de espera é muito longo. Então a gente queria saber se tem uma outra forma, além do acesso pelos imigrantes, né, e a travessia pela balsa, se teria como a possibilidade de fazer alguma ponte, algum acesso que eles pudessem ter outras opções de travessia. Tá. Vamos pensar na questão de Santo André, o Parque Andreense. O Parque Andreense é como se fosse o Riacho Grande, bem menor, e que fica pertinho de Vila Luzita. É só atravessar a represa. E aí não tem nem balsa. E eu lembro do prefeito Celso Daniel, que dizia que a criação de uma balsa nesse ponto do Pedroso ou de um viaduto iria estimular a ocupação de áreas de preservação. Então a gente tem que pensar na questão social das pessoas, né? Mas nós temos que pensar também na questão de proteger a natureza. O mapa ecológico do estado de São Paulo, em 1900, tinha 99% de cobertura vegetal. Hoje resta menos de 10%. Esses 10% estão onde? Na Serra do Mar. Uhum. Acabou isso, terminou. Então a gente tem que pensar como resolver o problema social e como preservar o meio ambiente. O casal Karine e Leonardo tem muitas outras perguntas. A gente vai responder a todas elas. Mas o nosso programa está chegando ao fim. A gente fica muito feliz. Qual o nome do orientador? É o Valdir Boffetti, nosso professor de TV. Valdir, olha, parabéns, né? Esses temas são muito interessantes, esse debate dentro da universidade é muito interessante. E a turma é formada por antes de terminar, mais 5 moças? Mais 5 moças, isso. Como é que elas chamam? Ani. Vou tentar a ordem alfabética. Ani, a Cindy, isso. A Mirelle, a Natália e a Priscila. Tá. Então, para o casal 20 e para as demais meninas, a gente deseja um maior sucesso nessa pesquisa. Vocês estão realizando um trabalho inédito, né? Eu não conheço nenhum trabalho nesse sentido. E vai ser bem legal. Quando estiver pronto, vocês passam para a gente tenta divulgar. A gente queria fazer um convite. Pois não. Então, olha, a câmera é sua, pode fazer. Fazer um convite para o seu Ademir, se ele quiser participar da nossa banca, que acontece em novembro. A gente não tem um dia exato ainda, mas quiser estar convidado. Novembro? Novembro. Se não coincidir com a realização do 14º Congresso de História do Grande ABC, que vai ser em novembro, eu não lembro a data, lá em Rio Grande da Serra, e vocês estão convidados para participar do congresso. Né? É um prazer. Aí a gente fala para o professor
Valdir. Valdir, olha, então marca fora do Congresso. Vocês participam de um Congresso e a gente vai sim lá na banca examinadora. Mas eu já vou adiantar minha nota. 10! Então, gente, até a próxima semana com assuntos ligados à questão da memória. Aí fala, mas você está estudando a balsa hoje. Isso é memória, é construir memória para o futuro dessas pessoas humildes que vêm de todas as regiões do país. A gente tem procurado na página Memória colocar a data do aniversário de cada uma das cidades. Começamos com São Paulo. Mas peraí, o ABC não é só São Paulo, né? Então o pessoalzinho lá de Minas Gerais, do Sul, do Nordeste e do Norte, essa alegria que vocês formam, né, a nossa etnia, a do grande ABC. E se a gente não estudar essa história, quem que vai estudar? Parabéns e até a próxima semana.